Então, vamos iniciar, então. Gente, uma boa noite para todo mundo. Obrigada por todos que estão aqui participando com a gente. Nós vamos abordar o assunto sobre a educação de crianças especiais durante o período desafiador que foi a pandemia, né? Que foi, acredito que, um desafio mesmo para todas as escolas, né? De um modo geral. A educação em si, né, não só inclusiva, mas como um todo, é um direito fundamental para todas as crianças. E a gente não pode deixar de lado também as crianças especiais, né? E nessa conversa de hoje, a gente vai visar entender como foi, né, esse acesso e como foi garantida uma qualidade de ensino para elas, independente das circunstâncias desafiadoras que foram enfrentadas. O nosso grupo de alunas, né, é constituído pela Érica, pela Gabriele, pela Alessandra, pela Josiane e pela Rafaela. Aí agora eu vou passar a palavra para a Érica, que vai apresentar um pouquinho das nossas entrevistadas. Boa noite a todas. Boa noite. Temos aqui, né, como entrevistadas, né? Queria agradecer a presença de vocês, por vocês terem aceitado esse convite. A gente tem a Daiane, né, que ela é mãe da Manu, né, que é uma menininha muito linda, especial, né? Eu queria, depois que a Daiane falasse um pouco, né, da Manu, né, como que ela é. E a gente tem a Daiane também, né? A Daiane é pedagoga, né? Então a gente também vai querer saber um pouco mais, né, da sua trajetória aí profissional. Passo agora a palavra, né, para Alessandra, né? Eu peço também que vocês se apresentem, né, a Daiane e a Daiane, tá? E conta um pouquinho de vocês, a trajetória, e a Alessandra vai fazer uma pergunta para você, Daiane. Oi, boa noite. Me chamo Daiane. Eu tenho uma filha com paralisia cerebral, chama Emanuele, ela tem 10 anos hoje. E na pandemia foi bem difícil, né? Creio que foi para todos nós, né? Foi uma época muito complicada. A Emanuele, graças a Deus, eu sempre falo que ela sempre teve uma assistência como de educação, na parte da saúde muito boa. Graças a Deus, assim, no começo foi meio difícil, porque, tipo, eu não sei dar aula, eu sou apenas mãe de uma criança especial. Só que, graças a Deus, igual eu falei, os profissionais daqui, que sempre pegaram o Emanuele para dar aula, foram sempre muito
como é que eu vou te falar? Foi pessoas maravilhosas. No começo foi difícil, porque até adaptar tudo, apostila, essas coisas, foi mais complicado. Porque ela não fala, ela não anda, então, tipo, é visual e auditivo com ela, né? Então, a professora dela na época, com o tempo, ela foi adaptando todas a apostila. Era o mesmo conteúdo que as outras crianças ditas normais tinham, ela tinha, só que adaptado. O dela, tipo assim, eu lia, explicava para ela e, sim, com orientação da professora. E ela sempre me dava algum sinal, ou um olhar, ou um sorriso, ou uma piscada de olho. Então, graças a Deus, assim, nesse ponto foi muito bom. Mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Não, foi bem esclarecedor. Muito obrigada, viu? Não, não, obrigada, obrigada. Eu quero. Para a Daiane, né, que tem a Manu aí com essas necessidades especiais, qual foi o sentimento quando veio a pandemia, né, e você viu ali uma impossibilidade de estar levando sua filha para a escola, né, e qual foi seu sentimento na hora? Falou assim, eu não posso mais sair com ela, e agora? Eu vou ter que dar aula. Como que eu vou fazer isso? Ai, menina, foi muito difícil. Por quê? Porque, tipo assim, ela tinha a rotina dela. Ela ia em duas escolas, escola regular e na escola especial. E tinha as atividades dela, né? Que é fono, fisioterapia, TO, tinha hidro. Foi muito difícil. Mas assim, com a graça de Deus, Deus foi nos capacitando, sabe? Foi, igual eu falei, os profissionais sempre me apoiaram, sempre me ajudaram. Eu sempre fui instruída, muito bem instruída. A professora dela mesmo sempre me mandava vídeos, explicando tudo certinho. Eu sempre retornava os vídeos, falando, fazendo do jeito que eu entendia. E sempre, graças a Deus, assim, ela sempre entendeu a Emanuele, teve um respaldo muito grande, graças a Deus. Mas foi muito difícil, confesso, porque, tipo, a pessoa, a criança tem uma rotina, e de uma semana para outra cortar aquela rotina foi muito difícil, porque desde novinha, desde os 20 dias de vida que ela vai para a escola especial, né? Então foi um muito rústico, sabe? Brusco para ela. Mas assim, graças a Deus, né? Louvado seja Deus que passou essa fase e a gente está voltando aos poucos. Certinho, obrigado, Daiane. Aí eu que agradeço. Agora, a Rafaela, né? Ela tem. Você, né, Rafaela, tem uma pergunta para a Daiane, para a Daiane agora. O microfone tá mudo. Boa noite. Boa noite.
Oi, gente, boa noite. Primeiro, meu nome é Daiane, eu atuo em duas escolas. Eu trabalho na Escola Municipal Rox Carano, adoro demais da conta. E eu queria, assim, bancando a intrometida, queria falar para vocês que, principalmente o começo da pedagogia, ele não é fácil. A gente encontra mil motivos para desistir, tá? E assim, é, haverão mais. Eu falava muito isso para Gabi, muito, muito. Mas assim, como vocês já trabalham na área da educação, não desistam, tá? O mundo precisa da gente, essas crianças precisam muito de bons profissionais. Então, assim, não desistam, não desistam. Eu peço para vocês. E eu falo de verdade, gente, aparece um caminhão de coisa quando a gente começa a fazer pedagogia. É impressionante. A vida do professor já começa difícil, mas é gratificante. Eu fiz pedagogia já depois dos 30 anos, porque quando eu me formei não tinha condições de fazer pedagogia. O mundo foi me levando para a área da educação, sempre gostei, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo a minha profissão, assim, sou apaixonada pelo que eu faço. Muito, muito, muito. E é vendo mães como a Daiane, que acabou de falar, um relato como esse, mães como a Daiane facilitaram muito o processo durante a pandemia. E são raras, viu, Daiane? Assim, quero dizer, essa dedicação, essa determinação, parabéns. Porque, assim, os meninos precisam disso. Durante a pandemia foi muito difícil esse apagão, a socialização ficou prejudicada de todos os meninos, mas eu falo que o de educação especial afetou assim de uma maneira gigantesca, porque uma das nossas prioridades é a socialização dessas crianças. Elas respondem com olhares, com sorrisos. Você olha, às vezes a criança não fala, você olha, o olho está brilhando. E isso para a gente é muito gratificante. A gente perdeu isso durante a pandemia. Ficou muito difícil, porque a pedagoga ela é muito de toque, muito desse carinho com as crianças. Então, a nossa primeira preocupação foi como eu vou chegar até aquele aluno sem. A primeira foi como eu vou chegar em todos, tá, gente? Porque a gente não sabia como fazer. A gente falou assim: pronto, o que eu vou fazer? Porque foi como a Daiane disse: foi muito brusco. Você está na escola hoje, pronto, amanhã você não vai mais. Então foi muito complicado. Foi um período de que nasceram professores tecnológicos que a gente não sabia que a gente era até o momento. Então, essa questão de gravar vídeos, E mãe, eu gravava. tá? E mãe. E mãe. Teve uma mãe na época para mim que ela falou assim: como que chama o curso que você faz? Eu falei, porque você fez, eu falei, pedagogia. Ela falou, eu fiz pedamãe, porque eu fiquei metade pedagoga, metade mãe durante esse tempo. E foi muito assim. A gente acabava gravando 2 vídeos, um para criança e um para a mãe de como fazer aquilo. A gente, na época, principalmente no meu caso, muito visual, muitas cores, muitas imagens. Eu falava com a criança todos os dias, porque eu não queria perder o vínculo, porque eu acho o vínculo muito importante com as crianças. Todas as atividades foram adaptadas. Eu tinha 2 na época, então a adaptação era totalmente diferente, mas a gente adaptou da melhor forma que a gente pôde. E era muito lúdico. E um detalhe era que os vídeos eram mais curtos, porque, por exemplo, na época eu tinha um autista. Na sala de aula, ele ficava sentado o tempo todo, não tinha problema. Mas em casa, ele fugiu da rotina dele. Então, para ele está em casa. Por que ele precisa fazer as coisas da escola? E foi o que a Daiane falou, quebrou a rotina. Para eles, a rotina é muito importante. Então, quebrou, saiu da rotina. Então, eram eles estudando, às vezes, quando fazia chamada de vídeo, eram eles estudando, se tinha irmão, o irmão correndo atrás, brincando. Então, assim, foi uma coisa que mudou totalmente a rotina de todos os meninos. Mas o bacana mesmo foi essa reinvenção do professor, a reinvenção da mãe, né?
e a reinvenção do aluno mesmo, porque aos poucos eles foram entendendo isso. Mas o desafio foi a adaptação, mas no final a gente já estava craque, a gente já não tinha vergonha de fazer vídeo dançando, foi uma coisa assim, a gente se descobriu, a gente se reinventou. Eu falo que a palavra da pandemia foi a reinvenção, tanto de mãe, quanto de aluno, quanto de professor. E mães, eu volto a dar essa ênfase. Mães como a Daiane fizeram toda a diferença no sucesso desse aluno durante a pandemia. Porque, infelizmente, vocês já trabalham na educação, independente se o aluno é especial ou não, o elo entre família e escola tem que estar muito junto. Tem que ser, eu falo que é igual o elo do infinito, porque se quebra essa parceria, não tem como. Então, eu tenho certeza que mães como a Daiane ajudaram muito esses filhos. Então, assim, a escola, nesse momento, ela foi muito importante, mas sem o apoio das mães, dos responsáveis, nada teria sido possível. Obrigada, Daiane. Eu queria apresentar a Marina, né, nossa fonoaudióloga aqui do município. Né, ela entrou atrasada, mas ela não estava conseguindo, estava com os probleminha, né, Marina? Mas deu certo, graças a Deus. Então, ela é fonoaudióloga aqui na rede, né, há um tempo, e eu queria que você se apresentasse, Marina. E as meninas vão ter uma pergunta para você. Olá, boa noite. Desculpa, meninas, eu tô pelo outro aplicativo do meu marido. Meu não estava dando certo. Acho que fazia muito tempo que eu não entrava e acabou que tem que atualizar e não consegui. Eu sou fonoaudióloga, atuo na rede, né, aqui de Itamogi, pela educação. E quero agradecer, né, o convite da Érica de estar participando desse momento. E estou aí à disposição no que eu puder ajudar, né? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou meio suspeita de falar da Marina, porque ela é a fono da Manu, né? Da minha filha. Então, eu sou meio suspeita de falar como uma ótima profissional que ela é. E tudo que vocês precisarem, você pode ter certeza que ela tá aqui para ajudar. Se estiver no meu alcance, né, Daiane? Às vezes, assim, o vínculo, né? Aí as mães acabam elogiando, mas é o vínculo mesmo, né? Já são 1 ano e 4 meses, né, que nós estamos juntas, acompanhando a Manu. Então, já tá tão íntima que já nem é Emanuele mais, é Manu, né? Então, é um prazer, né? Então, eu, assim, vou dizer para vocês que falar dos pacientes, eu acabo ficando emocionada, porque realmente não é só um trabalho, né? Um vínculo muito especial que nós temos, não só com os nossos pacientes, como também com a família. Porque eu sempre falo para elas, eu acabo invadindo a família e a vida, né, de cada paciente. Passo agora a palavra para a Josi. Boa noite. Tudo bem? Bom, no período da pandemia, o nosso conselho, né, o Conselho de Fonoaudiologia, ele nos proporcionou a realização do teleatendimento. Então, eu tenho vários exemplos, mas assim, eu tive um exemplo mais específico que foi um paciente que o diagnóstico dele é TEA,
vamos dizer que hoje, né? Se fosse no início da pandemia, não era dessa forma que nós nos relatávamos do caso dele, que ele hoje seria nível de suporte 3, era uma criança que... Eu vou citar o exemplo dele porque eu acredito que vai ser mais esclarecedor para vocês, porque ele foi uma criança que foi... o trabalho desenvolvido com ele foi a respeito da dificuldade de aprendizagem e também dificuldade de fala. E ele era um paciente que ele, em sala mesmo, em terapia, né, vamos dizer assim, que no presencial, ele tinha suas limitações, tinha seus anseios, e quando veio a pandemia, nós ficamos muito preocupados. Eu falo nós porque eu sempre trabalho numa equipe, né, e a equipe toda ficou se perguntando como que ia fazer em relação a ele, porque além da patologia, ele tinha outras patologias associadas, e a mãe também tinha, né, diabetes de tipo 2, então o risco deles saírem de casa era muito grande. E aí foi através da videoterapia, igual nós estamos aqui hoje, só que os pais adaptaram da seguinte forma: no meu trabalho, nós tínhamos o celular e nós organizamos da seguinte forma: eu preparava 2 materiais. Isso não... esses 2 materiais era preparado de 15 para cada 15 dias, esse material ficava pronto, a família buscava o material, e aí nesses 15 dias nós trabalhávamos assim: eu mostrava o meu material e ele dava sequência com o material que era igual, que ficava na casa dele. Então, foi uma intervenção muito satisfatória. Para um nível de suporte 3, você conseguir uma criança ficar concentrada num teleatendimento é algo assim de muita vitória, e ele conseguia ficar, ele tinha noção do horário que eu ligava e ele tinha noção de quanto tempo a terapia terminava. Mas ele teve uma evolução muito significativa. Nós trabalhamos, para vocês, né, futuras pedagogas, vocês vão... é um material assim que era muito rico, que era caixinhos dourados. Eu transcrevi a história, né? Eu imprimi toda a história da Caixinhos Dourados em letras maiores, mais ou menos assim o tamanho, e aí recortei toda a história e mandei para casa. Então tinha cada frase, cada pedacinho, e aí foi trabalhando a parte de fonema, a parte de letras, porque ele não tinha noção de letras. E no final, que foi um período de aproximadamente 8 meses, ele já conseguia já estava conseguindo entender a história e já estava lendo. Eu usei o gancho da escola, que ela mandou aquelas maletas, né? A escola mandou a maleta e esse livro. E o pai me relatou que ele gostava bastante. O que é o trabalho terapêutico? Qual que na pandemia, todos estavam muito assustados, mas o que foi a visão que eu, como profissional, encontrei para tratar dos meus pacientes? Cada um é único, então eu procurei buscar a necessidade de cada um e levar o material. Tinha dia que a minha terapia era com fantoches, tinha dia que a minha terapia era com espatuloche, tinha vezes que era só cantada, porque eu tinha paciente que tinha uma restrição em ficar no ambiente, né, num ambiente parado, mas eu conseguia chamar a atenção deles e da família também. A intervenção da família é muito importante, porque quando a família se dedica e ela é presente, a criança ela consegue se desenvolver de forma diferente. E por mais que todos os dias nós recebíamos, né, uma notícia triste, que uma das crianças, os nossos pacientes, às vezes, eu cheguei a atender paciente por videochamada que estava com todos os sintomas iniciais, assim, e a mãe ficava naquela insegurança.
mas é legal porque você entra, né, no momento da sua terapia, é um momento que nós todos da família nos sentimos acolhidos. Então, a intervenção fonoaudiológica, eu acredito que não só minha, mas das minhas demais colegas, foi muito importante e a maioria se adaptou dessa forma. Eu tive também os atendimentos presenciais. E assim, para uma fonoaudióloga trabalhar dessa forma é difícil, porque eu trabalhava de óculos, trabalhava com viseira e tinha que trabalhar, em alguns momentos, mais no final, a gente conseguiu um vidro que nos protegia. Mas, assim, era mais, assim, contato mesmo. Não tinha, porque nós ficávamos 1 metro de distância do paciente e vocês imaginam como que é falar com a criança e ela de máscara e você ter que adivinhar o que ela estava falando. Então, assim, foi um desafio, porém, eu falava para os pais assim, olha, eles vão estar de máscara, mas eu vou continuar falando. E em casa eles vão transmitir para vocês o que foi trabalhado. E deu super certo. Foi um desafio que eu falo muito prazeroso. Eu trabalhava 20 horas, mas na realidade acabava que eu trabalhava quase 60, porque depois do horário tinha que ficar produzindo o próximo atendimento, que era bem mais difícil. Bom, eu falo muito, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Se vocês quiserem, vou parar um pouco, né, de falar, mas se vocês quiserem acrescentar, eu estou à disposição. Então, meninas, né, deixa eu falar um pouquinho também. A gente percebe que mesmo assim, em tempos de pandemia, a educação inclusiva, ela não só apenas superou desafios, né, mas também iluminou muitos caminhos, porque ela garantiu que nenhum estudante ficasse para trás, né, porque concluiu juntos, né, um futuro de aprendizagem para todos. Então, a gente vê que a educação inclusiva foi crucial e superou, assim, muitos desafios, né? Mas antes de encerrarmos, que a gente já está para concluir aqui, para encerrar, eu gostaria de expressar, sabe, a minha sincera gratidão a vocês, representando o grupo, né? A pedagoga Daiane, a fono Marina, a mãe Daiane, por compartilhar suas experiências, seus aprendizados conosco hoje. Muito obrigada. Também queria agradecer a todas as convidadas, as meninas também do grupo que se empenhou, né? Todo mundo trabalhou muito hoje, ontem, né? E valeu a experiência, gente. É isso aí, né? Uma concluindo a experiência da outra, né? É assim que a gente forma, né, meninos melhores, né, crianças melhores para a nossa sociedade. Foi uma conversa muito boa, viu? Extremamente valiosa para nós. E eu espero que quem assistir esse vídeo aproveite tanto quanto nós estamos aproveitando. Muito aprendizado. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Perfeito, muito esclarecedor. Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém. Obrigada. Não desistam, meninas. Tá bom, obrigada. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Daiane. Quando vocês pensarem em desistir, fala para a Gabi me chamar que eu convenço vocês a não desistir, tá? Ah, pode deixar, a gente vai precisar. Pode deixar. Muito obrigado pelo convite. Não desistir, não pode nem pensar nessa hipótese, viu? Porque nós precisamos muito do trabalho de vocês e a educação, a cada dia mais, né? Nós estamos vivenciando, né, um momento assim que nós precisamos de profissionais que realmente amam o que faz, porque as nossas crianças
elas necessitam, né, desse amor e dessa força de vontade, porque a cada dia que passa está crescendo mais crianças com patologias diferentes, né, e que muitas vezes o profissional não está preparado para isso. E o que eu puder ajudar também, às vezes esclarecer alguma dúvida, também estou à disposição. E muito sucesso para vocês, tá? Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Marina. Boa noite. Boa noite a Gratidão, todas. gente. Muito Boa obrigada. noite a todas. Tchau.